Olá, pessoal do agronegócio, sexto período. Nós estamos aqui iniciando, o segundo semestre de 2020 numa modalidade diferente. Nós passamos por algumas modalidades esse ano, né? Vocês já ouviram isso, óbvio, da coordenação, já ouviram de outros professores, mas eu tenho que explicar mais uma vez para ver como é que nós vamos encaixar a nossa disciplina, né? Até porque as disciplinas estão tendo uma metodologia um pouco diferente de cada uma, né? Quando a gente está tendo curso presencial, é comum que a coisa seja mais padrão, né? Praticamente todos os professores fazem as mesmas coisas. No entanto, devido à pandemia, nós professores tivemos que nos adaptar também, né? E cada professor às vezes tem que tentar se adaptar naquelas condições que ele tem, né? Conforme o momento da pandemia foi andando, inclusive a gente foi aprendendo a dominar ferramentas distintas e também os próprios alunos foram se acostumando, né, com esse estilo que nós estamos tendo, também foram se aprimorando, a gente foi conseguindo computador, creio que não é o caso específico do agronegócio, né, principalmente o pessoal do ensino médio no técnico, mas enfim. Então, também durante esse processo da pandemia, nós fomos alterando, né? E com vocês, por exemplo, que é as turmas que eu estava dando aula quando nós começamos com a pandemia, eu fiz a opção de simplesmente passar para vocês materiais, conteúdos, o qual vocês fariam a leitura e responderiam questões. Por quê? Porque no início também eu tinha a expectativa de que isso ia durar uma semana, duas, um mês, dois, e depois aconteceu tudo isso que aconteceu. Estamos aqui no final do ano, em dezembro. Agora, essas matérias, tá, gente, eu pretendo fazer de uma forma diferente, né? Fazer como eu estou fazendo já com as outras turmas que eu assumi depois. Então, turmas que eu assumi de outros cursos depois, turma da informática, da química, né? Então eu resolvi gravar os conteúdos. E por que eu resolvi gravar os conteúdos? Quando a gente faz a aula pelo Meet ao vivo, também nós temos a opção de gravar e deixar ali à disposição de vocês. Tá? Porém, o que a gente percebeu que a interação com os alunos estava sendo muito deficiente. Muito deficiente. Então, nós abrimos as turmas, poucos alunos estavam ali, porque vocês não têm a obrigação, né? Mesmo agora, no novo regime didático emergencial, vocês também não têm a obrigação de estar presentes no momento dessas lives, ou aulas síncronas, como são chamadas, e aí a participação cai muito. Tá? Não estou aqui para questionar se deveriam estar ou não e quais os motivos de vocês. Tá? Eu só estou dando uma constatação, que realmente a participação é pequena naquele momento. E acaba que a aula, né, fica naquela questão da gente ficar esperando ver se vai ter uma participação de aluno e tal, acaba ficando uma gravação até mais longa, inclusive, com falta de conteúdo, que você fica esperando ali uma resposta do aluno. Então eu decidi adotar a seguinte técnica com essas turmas e que vem funcionando muito bem. Eu gravo os conteúdos, disponibilizo aqui, aí eu já coloco as atividades, tá, gente, pelo Classroom, e vocês podem então desempenhar ali essas atividades, fazem a entrega dessas atividades, já fica registrada a data que vocês estão entregando, tá? E no início, inclusive, com essas outras turmas de Química e de Informática, eu estava adotando aquele modelo de fazer pequenas aulas, né, curtinhas, toda semana entregar uma aula. Tá? Só que eu percebi que com o aumento de disciplinas que a gente teve, né, porque nós estamos trabalhando com disciplinas no primeiro semestre ainda em recuperação, trabalhando com disciplinas do segundo semestre, então acumulou muito. E a gente ficava com uma burocracia, até uma parte técnica aqui, acumulada também, né? Que você tem que gravar, você tem que, algumas vezes, editar o vídeo, né? Porque não temos equipamento profissional para gravar, então fica aquela coisa de você ter que juntar partes dos vídeos. E depois você tem que ficar colocando isso nos canais, e toda vez entrando no Classroom, também roubava muito tempo, né? Da minha parte como professor. Então o que eu decidi fazer até para simplificar a minha vida, e eu acho que acaba simplificando a vida de vocês? Eu vou gravar aulas mais longas.
que você também não tem obrigação de assistir tudo de uma vez. E essas aulas eu vou englobar mais ou menos assim, cada uma dessas aulas, 25, 30% do conteúdo numa aula só. E eu já dou uma atividade naquela aula, já é a avaliação daquele conteúdo. Então, nesse caso agora, da disciplina de políticas públicas, que nós temos ali, ela é uma disciplina de 40 horas, eu vou gravar aqui entre 3 a 4 grandes aulas para vocês. E aí nós vamos então colocar de 3 a 4 atividades e fica resolvida essa disciplina, tá bom? E eu ganho tempo, o conteúdo é o mesmo, tá, gente? Não vai mudar nada, o conteúdo que eu vou ministrar é o mesmo. A diferença é que com o professor aqui gravando, né, a gente não tendo aquela interação na sala de aula e até mesmo reduzindo a questão de anotações do quadro, apesar que eu aproveitei aqui e implementei um quadro também para anotações, se forem preciso. A gente ganha tempo, né? Também na edição a gente pode fazer cortes ali, né? E as aulas ficam muito mais rápidas. Então cada aula dessa aqui de conteúdo é como se a gente tivesse encontrado 3, 4 vezes em sala de aula, tá bom? E é óbvio que também parte do conteúdo vai ser complementado por vocês fazendo leitura, que vocês teriam que fazer mesmo se fosse nas nossas aulas normais presenciais, tá bom? Eu acho que com isso vai organizar mais a minha vida como professor também, né, que querendo ou não compromete o nosso horário, essa questão da pandemia, e eu acredito que vai facilitar a vida de vocês. Como serão aulas gravadas, o nosso mecanismo de contato continua o mesmo, viu, pessoal? Então a gente vai continuar se conversando pelo WhatsApp, nós vamos continuar conversando pelo Classroom, pelo e-mail, tá? Apesar que eu preferencialmente, tá, prefiro que postem as atividades no Class, porque já rapidamente eu sou notificado pelo e-mail, e as dúvidas vocês coloquem no WhatsApp, que é mais rápido, também é mais prático. E como que são respondidas essas dúvidas de vocês? Quando é uma questão pessoal, particular do aluno, eu respondo no privado. E, via de regra, ele acaba fazendo a pergunta no privado. Às vezes o aluno quer falar de algum atraso, algum problema pessoal, alguma questão de saúde, né? E também nós temos as questões sobre o conteúdo, que essas, evidentemente, interessarão a todos os alunos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa dúvida desse aluno e vou responder no grupo que a gente tem. Então eu explico a pergunta do aluno e já deixo a resposta ali. E peço, óbvio, evidente que vocês acompanhem no grupo, tá bom? Agora, pessoal, eu vou fazer a apresentação para vocês do plano de ensino. Aí eu vou interromper essa aula aqui, já vou disponibilizar ela para vocês e em seguida vocês vão ter uma aula, tá, que já está pronta, preparadinha aqui, vou gravar ela também já em seguida, sobre a definição de políticas públicas, a sua implementação, e essa é uma abordagem mais geral nessa aula, e depois já também como que isso se aplica a você, profissional, gestor do agronegócio, tá bom? Então vamos lá. Nome da disciplina são políticas públicas aplicadas ao agronegócio. Vocês vão ver como é importante essa disciplina para a vida de vocês. Muitos de vocês, aliás, vão desfrutar de parte prática dessa disciplina. Que pese ser aqui uma disciplina bem teórica, né? Nós vamos lidar mais com conceitos, mas eu vou colocar situações práticas para vocês, mas vocês vão perceber como uma boa parte de vocês vai fazer uso desse conteúdo aqui na vida profissional de vocês. Tá bom? Então ela é de 40 horas, lembrando que essas 40 horas é horas aula, tá, pessoal? Aquelas de 50 minutos que você tem 2 vezes por semana. Qual que é a ementa do curso, né? Ou seja, o que é a essência dessa disciplina? É uma retrospectiva histórica da agricultura brasileira. Então eu quero resgatar um pouco com vocês o processo histórico dos ciclos, tá? Que vocês já tiveram também em economia agrícola, coincidentemente tem essa disciplina comigo, mas aqui nós vamos fazer de uma forma muito mais breve, tá? Só para relembrar, na verdade, o processo histórico do desenvolvimento econômico da agricultura brasileira.
Renda e preço da terra. Então nós vamos comparar um pouco desse problema que o Brasil enfrenta, tá? Que é o quanto é propiciado de renda no agronegócio como um todo, o quanto é propiciado de renda no bolso do agricultor, propriamente dito, e comparar isso em relação ao preço da terra. E agora, tá, gente, que foi aprovado esse projeto de lei que vai flexibilizar a compra de terra por capital estrangeiro, o que pode acontecer com o preço de terra no Brasil? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. É bola de cristal? Não, vocês sabem que não, né? Na disciplina de economia, lá no finalzinho, vocês se recordam disso, nós trabalhamos com aquilo, treinei vocês em alguns casos, inclusive, com aquilo que a gente chama de análise de conjuntura. Análise de conjuntura não é fazer adivinhação, tá? E nem é dar certeza para a pessoa que você está acertando. Mas é você fazer aquela leitura do quadro que está ali, do quadro econômico, político, né, nacional, internacional e regional, e concluir, olha, pode estar acontecendo isso aqui e tal, pode refletir assim no futuro, na produção de frango, de suíno, de gado, de soja, tá? E essa relação do preço da terra é muito importante, né? Porque vai ter impactos ambientais, vai ter impacto na estrutura fundiária, tá? Vamos ver como é que vai caminhar isso aí. Por falar em estrutura fundiária, esse é o próximo tópico aqui da ementa, né? Então, estrutura fundiária no Brasil, tá? Por que nós temos esse tipo de distribuição, né? Pequenas propriedades, médias propriedades, grandes propriedades. Por que no Brasil grandes propriedades são sinônimo de riqueza, de sucesso no agronegócio, e pequenas propriedades são sinônimos quase de fracasso? E sempre pensando naquela, mas o governo tem que auxiliar o pequeno produtor, o governo tem que auxiliar o pequeno produtor. Vamos dar uma olhada nisso aí com calma. Vamos lá? Bom, próximo tópico aqui, pessoal, né? Reforma agrária e movimentos migratórios. Aliás, essa aula de reforma agrária, eu já vou aproveitar aquela que eu gravei para o direito, tá? Para o direito agrário e ambiental. Eu não sei se vocês já entraram no meu canal, mas eu gravei uma aula sobre reforma agrária. Tá? Uma aula sem preconceitos, com definições técnicas, científicas, tá? Uma questão também de olhar a reforma agrária a nível mundial, quando que ela foi utilizada, por quê. Vocês vão perceber que reforma agrária, na verdade, ela tem que existir. E eu já conversei com vocês em algum momento um pouco sobre isso, quando nós discutimos, inclusive, em economia agrícola, tá? Movimentos migratórios, por que eles ocorrem? Por que a estrutura fundiária e o próprio movimento do agronegócio no Brasil promove movimentos migratórios? E eles continuam. Nós tivemos um movimento migratório muito intenso, né, principalmente na década de 80, iniciou-se na década de 70, mas foi fortalecido mesmo, né, na década de 80 para o Mato Grosso, para a região centro-oeste. Aí nós tivemos a participação paranaense, né, pessoal aqui do Paraná, alguns de Santa Catarina, não muitos, bastante gaúcho também, produtor de soja. E agora nós temos também esse movimento, né, indo para onde? Para o Nordeste. Tanto pelo motivo da fruticultura, como na região mais central aqui, mais do interior, nós estamos também tendo o desenvolvimento da agricultura extensiva, de commodities, né, produção de soja. Caracterização da produção agrícola e agroindustrial. Nesse caso aqui, inclusive, a gente vai retomar aquele conceito que vocês estudam lá na disciplina de fundamentos do agronegócio. É uma disciplina a qual eu já lecionei também em outros anos. Depois, com a entrada de outros professores, a gente fez umas readequações, né? Não leciono mais essa disciplina, mas ela é de fundamental importância. Porque quando os professores, né, o professor entra e inaugura com vocês o estudo do agronegócio enquanto gestão, e ele vai falar dessa questão da cadeia de produção, né? Desse grande ciclo, desse grande sistema que é o agronegócio.
E aí nós vamos, dentro dessa caracterização da produção agrícola e agroindustrial, falar dos fatores de produção, da estrutura agrária e falar de política, né, fundiária também, tá bom? Bom, vamos lá. Quais os objetivos dessa disciplina? Objetivo geral: propiciar ao aluno do curso de Gestão em Agronegócio do IFPR a definição de políticas públicas e a sua aplicabilidade ao agronegócio. Vocês vão ver como é importante essa disciplina. Já falei isso no início, repito. Objetivos específicos, né? Conhecer o conceito de política pública, que é o que eu vou trabalhar com vocês hoje, mas eu vou trabalhar um conceito teórico, já dando alguns exemplos práticos de como que o profissional da gestão do agronegócio, no caso vocês, que já se formam especificamente, ou o pessoal da veterinária, da agronomia, que podem atuar em prefeituras, podem atuar em outras instituições, como cooperativas, e também vão desempenhar esse papel de criar políticas públicas, implementar, fiscalizar, avaliar políticas públicas. Depois, história da agricultura e do agronegócio no Brasil, como eu falei, vai ser uma síntese, né, daquilo que a gente desenvolveu na disciplina de economia agrícola, onde essa história dos ciclos produtivos e tal, como que começou a desenvolver a agricultura no Brasil até os dias de hoje, como que essa transformação global, né, e o desenvolvimento, inclusive, importantíssimo que teve na China, promoveu o desenvolvimento que nós tivemos na exportação de commodities e veio refletir em todo o desenvolvimento econômico dos últimos anos agora, né, do qual impactou muito vocês que são alunos desse curso, que têm 20 anos, 25 anos, alguns 30 anos. Então, da sua infância, né, em alguns casos o pessoal é um pouco mais experiente, né, da sua adolescência para frente, você, a sua família, desfrutou, né, de um país economicamente melhor, porque o agronegócio desenvolveu-se. E o agronegócio desenvolveu-se por causa desses fatores internacionais que foram ocorrendo. Então é importante você estudar um pouco dessa história e agora nessa disciplina a gente fazer pelo menos uma breve recapitulação para você ter sempre em mente, olha, não, então foi acontecendo esse fato que gerou esse que impactou isso no Brasil. A história vai se repetir exatamente? Não, ela não vai. Mas quando você conhece os fatos históricos e vê as suas consequências, você aprende a tirar essas conclusões também. Aí você pode observar os fatos que estão ocorrendo agora e deduzir o que pode ocorrer com uma chance maior de acerto, tá, no futuro. Estrutura fundiária e sistema... Opa, desculpa. Continuando ainda aqui, né, nos objetivos específicos. Eu estava passando para o conteúdo dos bimestres, tá? Me perdoe. Então, retomando. Item 3 dos objetivos específicos. Conhecer a estrutura fundiária do Brasil e modelos possíveis. Então, você vai ver que tem um modelo, pelas forças políticas, econômicas e do setor do agronegócio, foi desenvolvendo esse modelo, mas existem outros. E pode ser parte de uma política pública nacional. Nós temos uma outra estrutura, né? A gente tem um arranjo de produção, um arranjo para o agronegócio que vá formando uma outra forma de estrutura fundiária. Isso pode ocorrer também. 4. Estudar a reforma agrária no Brasil. Como eu falei para vocês, eu já tenho um vídeo gravado sobre a reforma agrária, que é a parte de introdução dessa reforma agrária. E esse eu já vou até deixar postado para vocês nesse momento aqui, vou passar depois com atividade. Conhecer os órgãos ligados ao controle da estrutura fundiária. Então você vai conhecer a estrutura estatal que trabalha com isso, que pode, né, tem poder inclusive para mudar essa estrutura quando nós vamos ver, né, os processos de desapropriação, ou órgãos também que pode conduzir essa estrutura fundiária, mas de uma forma indireta, né? Quando você tem um órgão de extensão, por exemplo, que permite um melhor desempenho do produtor, normalmente você vai ter o quê? A preservação do produtor no campo. Aí uma tendência de você ter propriedades menores.
e com uma produção mais intensiva. Quando você não tem uma boa prática extensionista, você tem menor assistência ao produtor, consequentemente, menor chance de produzir bem, maior possibilidade dele vender para grandes produtores. Questão de financiamento também. Quem que está tendo mais acesso a financiamento? Pequenos, grandes, e tudo isso vai mudando, vai impactando na estrutura fundiária. Tá? Desenvolver a capacidade de decisão sobre a estrutura fundiária, porque alguns de vocês, né, são bem jovens ainda, mas podem um dia estar num cargo de poder, de decisão. E uma decisão de uma política, como eu falei aqui para vocês, política agrícola, política agrária, né, política de incentivos, assistência de incentivo aos financiamentos, ela pode estar impactando diretamente até a estrutura fundiária. E um de vocês vai fazer isso, provavelmente. 7. Desenvolver capacidade de decisão sobre políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio. Então, vamos pegar aqui a profissão do agrônomo. O agrônomo, gente, que nós, o quadro de professores de vocês, né, tem o pessoal da gestão, o administrador, o contador, e nós temos o pessoal da área técnica, que são os agrônomos. Eu sou dessa área técnica, mas eu trabalho as disciplinas mais voltadas também para a gestão, para a economia, para o direito com vocês. Né? Mas quando se forma um agrônomo e ele cai dentro de uma prefeitura, por exemplo, né, ou com cargo comissionado, ou concursado, né, e ele deveria ter, uma das funções, era que o agrônomo fizesse esse desenvolvimento das políticas públicas, criar uma política pública. O problema é que, como os cursos de agronomia não nos preparam para isso, você não vai ter um estudo né, salvo talvez agora, mais modernamente, que as políticas públicas estão importantes, talvez em alguma universidade tenha lá, né, na matriz curricular, uma disciplina optativa de políticas públicas. Esse agrônomo ele vai cair ali e ele vai saber bem a parte técnica. Mas ele não vai conhecer todo esse jogo de cintura que tem, como que é esse desenrolar na prática de chegar com a proposta de uma política pública, fazer a implementação dela, como buscar esses recursos, aonde se vai, como que se conversa, como que você lida com os agentes, né, da sociedade, com os agentes políticos. E vocês sairão daqui muito mais bem preparados nesse sentido. Vocês vão perceber como é que eu vou trabalhar com vocês, é óbvio, na teoria aqui, né, o curso é teórico, mas vocês já vão pelo menos antever os problemas e conhecer essa teoria de como funciona uma política pública. O pessoal da agronomia, já comentei, salvo exceção de que a pessoa tem uma disciplina como essa no seu curso, ou faça, né, talvez ali uma especialização, um curso de formação em gestão pública, alguma coisa nesse sentido, eles não têm esse conhecimento. Tem uma bagagem técnica muito maior, evidentemente no aspecto agronômico, de cultivo, do que o curso de vocês. Tá? Mas não vão ter o mesmo preparo que essa disciplina que vai dar para vocês. Tá bom? Vamos lá. Então, vou ler aqui rapidamente agora, porque eu já expliquei para vocês ali nos objetivos, e os conteúdos os conteúdos dos bimestres são para atender esses objetivos. Então vai ser muito fácil, né? Primeiro bimestre, conceito de política pública, história da agricultura e do agronegócio no Brasil, estrutura fundiária e sistema legal no Brasil e reforma agrária. Tá? Então isso aqui, rapidinho, estou vendo aqui pelas minhas perspectivas que mais uma aula e aquela que já está gravada lá de reforma agrária, a gente mata aqui o primeiro bimestre. Segundo bimestre, órgãos de controle da estrutura fundiária, políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio e do novo agronegócio brasileiro. Por que eu comento isso, né? Porque esse agronegócio que nós estamos bebendo dele, que nós estamos desfrutando dele, esse agronegócio que trouxe vocês, inclusive, para fazer o curso aqui, que tornou atrativo, né? Falou, o setor que mais emprega,
ao setor que manteve o país aí agora na crise da pandemia, o setor que ergueu o Brasil, né, a partir do ano 2000, que fez o Brasil crescer muito, inclusive ali, quando o presidente Lula assumiu, né, porque foi, em alguns aspectos, muito mais fácil as duas gestões do Lula, porque foi um momento que o agronegócio estava decolando, então aumentando muito a entrada de dinheiro no país. E você sabe, né, gente, administrar com dinheiro é sempre muito mais fácil, né? E esse conceito de novo agronegócio brasileiro precisa ter uma visão crítica a respeito desse agronegócio antigo, vamos dizer assim. Porque isso aí que sustentou, que fez todo esse crescimento, ele já pode se considerar um modelo quase superado. Onde que você pode constatar isso? É só você recordar das aulas de economia. Lembra quando eu falei para vocês sobre a questão do próprio crescimento em produção de alimentos que a China está tendo? E de vez em quando aí nos nossos grupos de WhatsApp, aquele grupo que o professor Miloca montou agora, que é até um projeto, né, projeto de ensino, que é o Para Saber Mais, nós andamos colocando notícias lá de como a China está aumentando, gente, mas e muito essa questão da produção de alimentos. Não só na China, né? Está produzindo suínos, mas ela está aumentando a produção de alimentos em outros países. Então, esse modelo de commodities, a gente pode considerar um modelo antigo, nós temos que partir para um novo modelo. E no caso de vocês que têm 20 e poucos anos aí, 20 anos, a vida produtiva de vocês é daqui a um tempo ainda, vocês vão começar a produzir daqui a algum tempo. Então você já tem que estar pensando nesse novo modelo do agronegócio, que a gente vai conversar também. E por fim, do segundo bimestre, estruturação de ideias e projetos de políticas públicas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental no agronegócio. Então como é que nós vamos fazer aqui esse último item? Tá? Quando eram as aulas normais, tá, nós fazíamos isso, reservávamos algumas aulas no final e fazíamos isso em equipes. Todavia, como não vai ser possível ficarmos reunindo, nós vamos fazer individualmente. E por que esse trabalho é bem legal? Porque você vai pegar um modelo, eu vou entregar para você um roteiro de como você monta uma política pública para o agronegócio e você vai construir esse modelo. Você vai pensar em alguma coisa que você queira resolver, um problema que você queira resolver, a solução que você quer apresentar para aquilo. Normalmente, quando nós estamos falando com os alunos de agronegócio, quase sempre eles têm alguma ideia. De preferência, não é que seja obrigatório, mas de preferência para pequenos municípios, que no início a maioria de vocês vai trabalhar em prefeitura, os que optarem, né, por trabalhar em prefeituras de pequenos municípios. Então, esse fato de, na vida de vocês como acadêmico, terem pego na mão, né, um modelo de como fazer, né, um roteiro, de como começar a desenvolver uma política pública, já vai dar muita vantagem para vocês, principalmente se forem atuar em secretarias de agricultura dos municípios. Tá? Bom, quanto à metodologia de trabalho, tá, gente, do professor, aulas expositivas, que seriam normais, vai continuar. Não vou me deter muito nisso, porque eu já expliquei no início como que nós vamos fazer. Dos critérios de avaliação, também repete-se de todas as disciplinas. Você sabe que a gente segue uma portaria para fazer a questão da aplicação de provas de avaliação na questão dos conceitos. Então nenhum professor pode mudar muito isso. Mas eu quero ler com vocês aqui a observação específica para o RDE. Devido ao regime RDE, a presença e participação serão avaliadas pela entrega das atividades propostas pelo professor. Portanto, os alunos, vocês, devem estar cientes de que as atividades possuem uma dupla função. Registrar presencialidade e ela é avaliativa. Então, lembrando que a entrega da atividade representa a sua presença, que eles estão usando esse termo presencialidade, e também a sua avaliação, o seu conceito. Tá? Tem alguns detalhes aí que
Eu não sei se isso vai sofrer alguma alteração, vai permanecer, tá? Então, sobre essa questão da quantidade de atividades que tem que ser entregue, eu prefiro não comentar aqui agora, porque talvez isso possa mudar, tá? Recuperação, tá? Para aquelas disciplinas que foram aplicadas em APNPs, que era aquele regime anterior, aquele modelo anterior, né, para o início da pandemia, que foram 4 APNPs que nós aplicamos, e aplicamos ali de Direito Agrário e Ambiental, aplicamos para Projeto Integrador em uma outra turma, né? Então nós tivemos uma recuperação em seguida, né? Os alunos estão fazendo essa recuperação. Porém, aqui no RDE, pessoal, eu quero manter essa recuperação de fluxo contínuo. Então, eu apliquei atividade, eu já quero dar uma olhada nos conceitos. Se alguém não foi bem, já vamos tentar melhorar isso. E eu quero bater muito nessa tecla, tá, com vocês. Por quê? Porque tá essa questão do Ministério de Educação definir que as universidades federais, consequentemente os institutos também, voltem às aulas, né? Começou primeiro fevereiro, depois agora março. Então, pode ser que esse semestre aqui a gente acaba terminando da forma presencial. Não sei, não tem como afirmar isso para vocês. Ninguém tem. Portanto, eu peço que vocês sigam bem a risca mesmo, né? Quando a gente fizer uma atividade, já dá os conceitos, já façam ali a recuperação conforme eu for instruindo vocês, porque se chegar num determinado momento, a gente tem, por exemplo, 3 avaliações. A gente fez 2 avaliações, 2 atividades nesse modelo remoto. Voltou ao presencial, que seria a terceira parte ali do conteúdo, gente, tá tudo tranquilo. Você tá com aquelas 2 avaliações feitas, as suas recuperações feitas, né? Se alguém já teve também problemas naquela recuperação, já vai estar sabendo, tá bom? Então eu quero insistir nisso aí, tá? Com vocês. Bom, depois, bibliografia, o trivial aí que vocês podem olhar também, tá? Até porque essa bibliografia que tem aqui, né, na biblioteca, alguns físicos, vocês não vão ter nem acesso a isso agora por enquanto. Então eu vou encaminhar apostilas, conteúdo da internet para vocês, tá bom? Pessoal, então essa aula aqui de 33 minutos aproximadamente, né? Eu vou dar uns cortezinhos aqui nela, vai ficar um pouquinho menor. Ela é para apresentar o nosso plano de ensino, tá? Em seguida aqui já vou gravar a aula sobre definições, né, de política pública e já servindo também essa aula, como eu comentei, de uma introdução para você se ver como gestor do agronegócio aplicando essas políticas públicas, tanto se estiver no setor público, estatal, como se você estiver em setor privado. Beleza? Muito obrigado.